Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao assunto de hoje, sementeira e colheita. Esta é a 9ª lição do trimestre que estamos estudando sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios. E o texto para leitura com todos, 2 Coríntios, capítulo 9, do verso 1 ao verso 15. E os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, assistência aos irmãos necessitados. Segundo, a semeadura. Terceiro, propósito e efeito da generosidade. Os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, contribuir com tudo entre todos. Segundo, partilhar com alegria. E terceiro, adorar a Jesus pela salvação que nos alcançou. E eu sugiro que você faça a leitura de todo o capítulo 9 da segunda carta aos Coríntios, que somados a esse comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer a você, querido irmão, querida irmã, já inscritos neste canal. Muito obrigado mais uma vez pelo privilégio. E para você que está me assistindo agora ou já de outras vezes e ainda não o fez, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, de apertar o sininho para ser informado todas as vezes que o novo vídeo for postado. Compartilha o link com mais alguém e juntos vamos proclamando a mensagem do Reino de Deus. Na introdução deste comentário, o escritor diz o seguinte: de maneira inteligente e profunda, Paulo argumenta em favor da partilha como prática característica do Reino de Deus. A economia do reino coloca todos os indivíduos em ação uns pelos outros e todos em honra e glória ao nome do Rei Jesus. Primeiro tópico, assistência aos irmãos necessitados. 2 Coríntios capítulo 9, do verso 1 ao 5. Paulo não está apenas interessado em conseguir uma oferta generosa para a Judéia. Mais que isso, seu interesse é que todas as igrejas manifestem igual prática fraterna e que se reconheçam como corpo de Cristo. O objetivo maior de Paulo é que toda a igreja, entre gentios e judeus, reconheçam que não há diferença em Cristo Jesus. E quando uma parte desse corpo está passando por alguma dificuldade, todo o corpo deva dar total atenção especial àquela região que está sofrendo. É isso que Paulo quer mostrar. Agora, nessa oportunidade, é os crentes lá na Judéia que estão precisando. E nós, como igreja de Cristo, aqui na Acaia ou na Macedônia, precisamos ajudar esses irmãos. Primeiro subtópico, exemplo que estimula a outros. 2 Coríntios capítulo 9, verso 1 e 2. No verso 1, Paulo diz assim: ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos. Verso de número 1. A escrita de Paulo revela-nos a intenção e habilidade de um bom missivista. O que é isso, pastor? Missivista é aquele que escreve uma carta com o intuito de comunicar alguma coisa a alguém. E Paulo, ele é especialista nisso, de escrever uma carta e fazer com que o interlocutor receba essa carta e entenda o propósito do seu escritor. E ao dizer que não precisaria dizer nada sobre a importância de eles auxiliarem os santos, fica subentendida a seriedade desse compromisso. Por quê, pastor? Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 1, Paulo já falara sobre isso. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Dá-nos a entender que Paulo, quando está pessoalmente lá na igreja de Corinto, aquela igreja que nasce no fogo, naquela explosão de dons espirituais, de manifestação do poder de Deus, é uma igreja que foi ensinada também como deveria se comportar na hora de auxiliar alguém. No verso 1 do capítulo 16 da primeira carta, ele só está lembrando, ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também. E aqui, por isso ele está dizendo, não há necessidade de escrever mais para vocês sobre isso. Vocês já sabem de cor e salteado. Essa mesma observação ele fez para a igreja lá em Tessalônica, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 9. Paulo menciona o quanto eles os têm elogiado na Macedônia.
Me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada para ofertar. O que é Acaia, pastor? Originalmente, o nome Acaia indicava uma pequena região da Grécia ao sul da costa do Marfim, do Golfo de Corinto. E a Acaia era a província romana que incluía todas a área grega ao sul da Macedônia e que tinha Corinto como a sua principal cidade. Havia outras igrejas também na Acaia, estabelecida ali, por exemplo, em Cencreia, que está registrada em Romanos, capítulo 16, verso 1. Uma outra igreja também registrada em Atenas, que está registrado em Atos, capítulo 17, verso 34. E é possível que existissem outras igrejas em toda a área geral da Acaia, conforme está registrado em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 1. Ou seja, existiam outras igrejas. E Paulo, quando sai de Corinto, que vai para Acaia, ele fala muito bem dessa igreja. Ele dá testemunho da igreja de Corinto. Para tornar o argumento mais persuasivo, Paulo informa que na Macedônia, a igreja de Corinto é considerada um exemplo de disponibilidade. Ele falara dessa igreja, que era um exemplo de disponibilidade. A igreja passou pelos percalços, algumas coisas difíceis, com aquelas doutrinas, as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, querendo desmentir tudo que Paulo tinha ensinado. Mas agora Paulo está mostrando, olha, gente, mas o que eu falei de vocês, eu não falei de vocês como crentes desobedientes, eu falei de vocês como crentes de boa ação, como crentes bons, generosos. Ora, a expectativa do apóstolo era de que os coríntios, sabendo de que tornaram um exemplo e que as igrejas mais humildes os estimavam, se sentissem encorajados a partilhar de tudo que possuíssem com grande alegria e generosidade. O objetivo de Paulo agora é mostrar para os coríntios, olha, o que eu tenho falado de vocês é isso. Parece assim que ele está trazendo à tona aquilo que está registrado na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, verso 12, quando ele diz, portanto, tornai levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. No verso 13 diz o escritor, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que os que manquejam não se desviem inteiramente, antes sejam curados. O escritor aos Hebreus, parece que Paulo está querendo aplicar esse texto aos coríntios. Olha, eu sei que vocês passaram alguns perrengues, alguns momentos difíceis por aí, mas levante as mãos, aplume a vereda, aplume o caminho, porque tem gente olhando para vocês. Ao mesmo tempo, ao mencionar os comentários que fez em outras igrejas a respeito dos coríntios, Paulo demonstra a eles o quanto são lembrados e amados por ele. Paulo faz menção disso aqui. Eu lembro sempre de vocês, da forma como vocês me trataram no começo, como vocês deram honra, como vocês deram prioridade, e enfim. Agora, meus irmãos, já vimos que tudo esse carinho pastoral não excluía a correção quando necessária, né? Quando precisava da correção, Paulo estava lá. Mas esse trecho da carta, o apóstolo está empenhado em ressaltar o quanto acreditava na restauração dos coríntios. Segundo subtópico, precauções necessárias. Verso 3 do capítulo 9 da segunda carta. Depois de expor os muitos motivos que os coríntios tinham para participar generosamente da coleta, Paulo lhes revela uma preocupação. Qual é ela? A preocupação era que os crentes lá em Corinto ainda dessem ouvido, apesar que eles já tinham feito uma reconciliação, já tinham mandado por intermédio de Tito que eles estavam arrependidos de terem ignorado as mensagens de Paulo e queriam Paulo de volta, mas ele ainda estava com o pé atrás porque esses falsos mestres, esses falsos ensinadores ainda estavam rondando lá por perto e talvez algumas influências lá pelo meio da igreja, e Paulo está preocupado com isso. Já que eu falei tão bem da igreja e já pensou na hora da necessidade, essa igreja não compartilha. Essa igreja é um fracasso naquilo que prometeu. Esse é o objetivo de Paulo, enviar alguém preocupado para que as coisas acontecessem. Paulo não queria que o seu orgulho acerca dos crentes em Corinto fosse reduzido a nada. Isso seria uma tragédia para ele e para a obra, para a igreja.
para quem ele já tinha falado que a igreja de Corinto era um exemplo de hospitalidade, um exemplo de pessoas que poderiam ajudar a todos os necessitados que precisassem. E agora, chega lá uma merrecazinha de uma oferta que não representa aquela igreja, essa é a preocupação do apóstolo Paulo. Na verdade, Paulo envia os emissários preocupado de não chegar em Corinto e encontrar os crentes que ele falara tão bem a seu respeito e de repente encontrasse os despreparados. Não, nós não nos preparamos. Pô, mas já tem um ano que nós programamos a oferta, tem um ano que foi programado que nós iríamos ajudar os irmãos e agora, depois de um ano, vem com essa conversa fiada que não dá. Esta é a preocupação de Paulo. Falou tão bem dos crentes, olha, aquela igreja lá não vai negar fogo, ela vai nos ajudar, ela tem potencial, ela pode ajudar a todos os que precisam. Ainda uma outra preocupação de Paulo, quando ele envia essas pessoas, é porque poderia, nesse momento dele chegar lá, os seus opositores dizer o seguinte, o interesse dele é pessoal, por isso que ele está vindo aqui, ele tem interesse mesmo nessa oferta da igreja de Corinto, que é uma boa igreja, que oferta bem, porque ele quer uma casquinha para ele. Paulo tem o cuidado de mandar uma equipe consolidada, de confiança, para ter a certeza de que os coríntios teriam credibilidade nessas pessoas e fazer a oferta e com certeza essa oferta chegar lá na Judéia para aqueles irmãos menos favorecidos. Terceiro subtópico, generosidade sem avareza. 2 Coríntios capítulo 9, verso 4 e verso 5. Aqui o escritor vai mostrar para nós dois tipos de ofertante. O ofertante que é generoso e o ofertante que é avarento. Isso acontece ainda nos nossos dias. Acontecia também lá na igreja de Corinto. E Paulo, então, quer fugir desses ofertantes avarentos. Como assim, pastor? É que o ofertante que é generoso é aquele ofertante que, quando ele sente a necessidade, ele ouve da necessidade da obra e ele se propõe a fazer de bom grado. Ele ouviu o chamado do pastor, a necessidade que o apóstolo está expondo de que nós precisamos fazer, e ele de bom grado se coloca, eis-me aqui, estou pronto para ajudar. Sem precisar do apóstolo estar, quem sabe, exortando a igreja para que faça. Ele já sabe o dever. Essa é uma oferta generosa. É isso que Paulo está querendo. Ele está querendo fugir de uma oferta de avareza. E qual é a oferta de avareza, pastor? A oferta de avareza é quando a oferta não é voluntária. E tem oferta não voluntária na igreja? Tem. Como é que isso acontece? É quando o irmão só oferta por exortação do apóstolo. O apóstolo vai lá, exorta a igreja, vai para a Bíblia, mostra, e aí o cara se vê acuado, quer saber, eu vou ter que ofertar mesmo. Até porque se eu não ofertar, esse apóstolo não vai me deixar. Esta oferta é uma oferta de avareza. Ele não tem disponibilidade nem alegria no coração de ofertar quando ele vê a necessidade. Então o ofertante, ele é mesquinho, ele só contribui com má vontade, porque a sua demonstração é que ele é avarento e ele tem muita cobiça. Ele não quer de maneira nenhuma ajudar alguém, porque ele acha que ajudando alguém vai faltar para ele, ou vai diminuir no seu celeiro. A sua avareza e a sua cobiça é sempre de mais para ele, e menos para o irmão, ou para ajudar a obra de Deus. É isso que Paulo quer fugir. Como assim, pastor? Por isso ele manda lá os crentes, aqueles irmãos, para checar, fazer uma triagem. A inquietação de Paulo era coerente, pois sabemos que os falsos mestres que costumavam levantar o povo contra a pregação do apóstolo ainda continuavam agindo lá na igreja de Corinto. E aí ele disse, olha, se chega lá eu tiver que dar uma exortação, tudo bem, vão ofertar, mas eu não quero uma oferta através de uma exortação. Eu quero que esses crentes saibam que na hora que tenha que ajudar, de abrir a mão para ajudar o menos favorecido, não seja preciso a gente estar batendo na tecla várias e várias vezes. Era preciso uma estratégia de acompanhamento e discipulado para garantir que a igreja continuaria no propósito de ser fiel a Deus através do compromisso com os irmãos. É isso aqui que Paulo, por isso ele manda, vai lá para
fazer uma triagem, aconselhar os irmãos. Ao enviar colaboradores que o antecederam, Paulo tinha a expectativa de que obreiros bem preparados por ele pudessem agir preventivamente, ajudando aqueles irmãos a fazer uma oferta de maneira voluntária, e não ser preciso o apóstolo chegar para poder exortá-los para ele fazerem a contribuição, ajudando aqueles irmãos que estavam precisando lá na Judéia. Segundo tópico, a semeadura. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6 ao verso 11. A conhecida lei da semeadura não consiste em ofertar com indisposição ou avareza, pois o que semeamos é o amor e o cuidado pelos nossos irmãos. Essa é uma grande chave de prosperidade espiritual e material. Não se trata de ofertar muito, mas de ofertar o máximo que possível com grande alegria. Primeiro subtópico, colhe quando planta. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6 e verso 7. No verso 7 diz o escritor: cada um contribua conforme estiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Só aqui já daria para a gente fechar o tópico. Deus ama ao que dá com alegria. Portanto, quando nós doamos alguma coisa no reino, mas não com alegria, Deus não tem prazer nesse ofertante. A oferta vai servir, sim, mas o ofertante fica sem o resultado da bênção na sua vida. Embora Corinto fosse uma cidade comercial portuária, Paulo utiliza uma imagem agrícola para explicar a dinâmica da generosidade manifesta em favor do reino de Deus. Quem pouco semeia, pouco também colherá. Quem muito semeia, colherá com abundância. A intenção do apóstolo é incentivar a generosidade e advertir para o prejuízo da avareza. Quem tem a oportunidade de partilhar seus recursos com os irmãos, os quais são o reino do próprio Deus. Deus, quando deu recursos a todos nós, Ele espera também que uma hora que alguém precise, a gente possa abrir de mão de algo que a gente tem. Uns um pouco mais, outros um pouco menos, outros um pouco bem menos, mas cada um poder compartilhar com alguém que está precisando. É interessante que esse dar com alegria, irmãos, se nós formos olhar à luz da palavra de Deus, não deve ser feito motivado por mero impulso, mas por um coração generoso. Também o dar deve começar pelos nossos dízimos. O crente, na verdade, o crente verdadeiramente espiritual, ele vai além do seu dízimo. Como assim, pastor? Porque o dar não deve estar baseado em nossos sentimentos apenas, pois esses sentimentos eles podem mudar no dia a dia. Mas devemos ter um propósito em nossa doação. E qual é o propósito, pastor? Promover o reino do Senhor e aliviar o sofrimento dos menos favorecidos. Esse é o propósito de cada ofertante na casa do Senhor, pensar sempre nisso. Agora, irmãos, quando ele diz não contribua por tristeza, é quando alguém tem a ideia de que está perdendo algo ao doar na casa do Senhor, ao doar um objeto, ao doar, quem sabe, uma muda de roupa para alguém menos favorecido, ter a ideia de que eu estou tendo um prejuízo fazendo essa doação. Mas você não imagina quem está do outro lado dizendo obrigado, Senhor, por alguém que me ajudou, por alguém que me ofertou. Talvez para você não tivesse tanto valor quanto terá para essa pessoa. O valor de gratidão dela para Deus é muito maior. E muitas vezes essa pessoa dá com tristeza. E isso não é bom diante de Deus. A pessoa lá foi beneficiada, mas o ofertante ficou sem os resultados. Dá por necessidade, pastor. Como é dar por necessidade? É quando nós somos forçados devido à insistência do pastor, que você tem que doar. Pois, mas esse pastor está insistindo muito, eu vou doar. Não se trata da quantidade ofertada, mas do modo como é apresentada a oferta. Escute uma coisa, irmãos. Partilhar com tristeza mostra que o coração generoso do homem tem o seu penhor no dinheiro, mas desconhece a promessa da colheita. Escuta! Nesse caso, ainda que se aproveite a oferta, o ofertante é recusado e nada colherá. Deu para entender o prejuízo que a avareza traz?
O escritor está preocupado, irmãos, não contribua com avareza, contribua com alegria, com generosidade, porque quem contribui com generosidade tem o retorno de Deus, tem a bênção de Deus. Agora o avarento, a oferta dele serve. É interessante isso, né? Ele dá com avareza, deu porque o pastor insistiu muito, a oferta serviu, ajudou sim alguém. Mas, diante da ótica divina, o ofertante ficou sem o resultado devido daquele crescimento espiritual e material que ele teria se tivesse um coração voluntário. Portanto, o ensinamento para nós é que precisamos ser um doador voluntário, coração generoso e não um coração doador com tristeza ou por necessidade de alguém. Segundo subtópico, alegria e proporcionalidade. 2 Coríntios capítulo 9, verso 8 e 9. No verso de número 8, ele diz o seguinte: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Veja que quando ele fala de toda boa obra, ele fala de obras materiais e obras espirituais. Ele fala de riquezas materiais e riquezas espirituais em todo aquele que tem um coração voluntário, sempre pronto, disponível para cooperar no reino de Deus. Na lição anterior falamos sobre a boa vontade, aquele que reflete os propósitos de Deus. Ele está mostrando aos coríntios que, se resistirmos à avareza e apresentarem suas ofertas com boa vontade, estarão manifestando de maneira prática a graça de Deus que atua em nós como um poder para resistirmos o mal. Se abrirmos o coração e não deixar que a avareza tome conta, cada vez que liberalmente o meu coração está disposto para ajudar, é como fazendo uma proteção contra o poder das trevas, e aí vem abundante graça sobre mim, tanto na minha vida espiritual quanto na minha vida material. A graça que nos capacita é a graça que nos capacita para as boas obras, aqueles que não são movidos por natureza humana, mas sim porque Deus as instruiu. Então, esta pessoa que é cheio dessa graça não é movido por natureza humana, mas é Deus tocando no coração. Ai, que bom que possamos todos nós pedirmos então de Deus essa graça. Senhor, dá-nos essa graça para que possamos ter esse coração voluntário e poder ajudar. O que Paulo está dizendo aos coríntios é que Deus pode encher-vos do seu poder. Ou seja, se você tiver o coração voluntário, tenha certeza que ele está pronto para ajudar. Precisamos entender que Deus prosperou alguns para que auxilie os outros. Se nós percebermos lá na Macedônia, aqueles irmãos eram tão frágeis, um poder aquisitivo tão baixo, mas eles se mostraram tão voluntários que Deus abençoou de maneira tal que a gente poderia pensar que eles eram milionários da igreja, mas não, era a graça de Deus que fez com que eles abundassem cada dia mais da graça do Senhor. Portanto, meus irmãos, nada do que recebemos deve ser retido com negligência. Se quisermos a bênção de Deus sobre a nossa vida, eu e você somos desafiados a isso. Não esperar que alguém puxe, quem sabe, dando-nos um sermão para que possamos ajudar alguém que precisa, mas que a hora que vermos a necessidade, prontamente estamos lá para cooperar e ajudar para que o reino de Deus continue expandindo. Terceiro subtópico: mais semente para o que semeia. Irmãos, esse texto é maravilhoso. 2 Coríntios capítulo 9, verso 10 e 11. No verso 10 ele diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira. De que o apóstolo está falando mesmo? Para que toda boa obra prospere em abençoar os irmãos da Judéia, Deus não deixará que falte a semente ao semeador. Todos aqueles que abrirem a sua mão para o reino de Deus, Deus não deixará faltar semente na sua mão para abençoar ainda outras pessoas. Você já viu que na igreja tem aquelas pessoas que em toda campanha que se faz, em todo trabalho que se faz, eles estão lá prontos para doar? Sempre para fazer alguma coisa, uns com mais, outros com menos, outros com bem menos, mas todos estão fazendo alguma coisa. Mas você já percebeu que tem aqueles que nunca podem? E às vezes eles têm um pouco mais, um salário até um pouco mais gordo.
mas eles não conseguem. Alguns reclamam que, porque meu salário é pequeno, outros ainda dizem muito menor ainda, mas sempre estão reclamando. Mas na verdade é que aquele que semeia no reino de Deus, Deus faz prosperar para que ele continue semeando. Pode ser que ele não seja um bilionário na vida, mas o Senhor abençoa. Quanto mais alguém semeia, mais semente e pão receberá de Deus, para que assim continue manifestando a boa obra entre os mais pobres. Queridos, a intenção dessa explicação é mostrar que a avareza exclui a pessoa da lógica da economia do reino. Quem investe no reino e serve aos mais necessitados terá sempre ampla suficiência. Que é isso, pastor? É que aqueles que abrem a mão para o reino, existe o Senhor do reino que está dizendo, já que você abriu a mão para o meu reino, eu vou colocar mais semente na sua mão. E cada semente que você semeia, saiba de uma coisa, ele não vai deixar você sem semente. Cada semente que você semear, ele vai destacar mais semente para você. Mais semente, porque ele conhece o coração generoso. Agora, aquele que é avarento, às vezes ele até semeia, mas por causa da sua avareza, Deus não lhe dá novamente mais semente. Querido, Paulo queria que reconhecêssemos que Deus é quem controla todos esses fatores. Eles não estão em nossas mãos, em nosso poder. Podemos estar certos de que, se semearmos com abundância, Deus também fará sua parte com liberalidade, queridos. Eu achei interessante no final desse ponto, quando o escritor diz assim, os que recebem ajuda não sofrerão aflições, por esse ganho glorificarão a Deus. E os que doam receberão de Deus ganho maior do que aquele que ofertaram. Que é isso, pastor? Aquela semente que você ofertou no reino de Deus para suprir uma necessidade de um trabalho, de uma obra, de um menos favorecido, saiba de uma coisa, que o ganho no reino espiritual e no reino material, diz o texto, que é muito maior em proporção do que aquilo que você semeou. É Bíblia. E por isso nós precisamos crer no poder da palavra de Deus. Não há avareza, e sim há um coração liberal para a obra do nosso Senhor. Terceiro tópico, propósito e efeito da generosidade. 2 Coríntios capítulo 9, verso 12 ao verso 15. Atos de partilha sincera geram comunhão e permitem que os princípios do reino de Deus sejam vividos pela igreja. Entre os coríntios, a oferta generosa seria a prova da sua conversão sincera. Eita, que aqui nós observamos, à luz do nosso escritor, é provável que uma pessoa que não tenha um coração liberal de cooperar na obra de Deus, ele nunca tenha entendido o mistério dessa doação de Cristo Jesus em salvar, em derramar a sua vida para nos salvar do nosso pecado. Doação sem reserva. E quando nós não temos essa disponibilidade de doar na casa de Deus, de ofertar para ajudar a obra, de ofertar para ajudar o menos favorecido, é possível que a gente não tenha conseguido entender ainda o mistério da reconciliação através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Primeiro subtópico, tudo para a glória de Deus. Verso de número 12 do capítulo 9. Tudo isso resulta em louvor a Deus, amor incondicional e sincero agradecimento a Ele, de quem tudo provém. Deus escolheu incluir os homens na assistência mútua para que cada um reconhecesse no seu irmão uma bênção. Então Deus escolheu em cada um de nós para olhar que no seu irmão a necessidade, e na hora que eu posso suprir a necessidade, então eu me torno uma bênção. Veja o que partilha, abençoa o mais humilde, e este também o abençoa, pois a sua fragilidade gera a ocasião para o auxílio e, consequentemente, a recompensa de Deus. Veja aí o interessante, aquele que tem condições e aquele que não tem. Aquele que tem condições, Deus deu para ele ajudar. E aquele que não tem, está ali à mercê de alguém que ajude. E uma vez que ajuda, esse dá glória a Deus, agradece a Deus pela generosidade do coração daquele que pode fazer. E aí, meus irmãos, por isso Paulo já havia
recomendado que os coríntios fossem abundantes na obra do Senhor, porque receberam de outros o que tantos precisavam em meio à pobreza espiritual, pois o mais pobre também os abençoaram com oração e súplica em seu favor. O que Paulo está pedindo aos coríntios, lembra que vocês eram pobres espirituais, e alguém chegou lá para abençoar vocês. Vocês não tinham como sair dessa situação, mas alguém chegou e o abençoou, e agora vocês são motivo de agradecer a Deus pela vida dessas pessoas. Assim é posto em prática o reino de Deus. É importante notarmos que a necessidade de uns é responsabilidade de todos, de modo que ninguém seja apanhado em avareza e indiferença. Segundo subtópico, fortalece a comunhão e o testemunho. 2 Coríntios capítulo 9, verso 13. Sobre a perspectiva de Paulo, a contribuição dos coríntios seria uma ministração. É como que eu estou ministrando, vocês estão ministrando sobre aqueles irmãos que precisam da ajuda de vocês. Ou seja, um serviço prestado como culto, tendo em vista que tal atitude resultaria em muitas graças a Deus. Então Paulo olha para a contribuição como uma forma de cultuar a Deus. Eu estou prestando o meu culto a Deus, ofertando, mandando a minha contribuição para ajudar os meus irmãos que estão lá do outro lado, para ajudar os crentes que estão lá na Judéia. E quando esses crentes receberem essa oferta, essa ajuda para suprir a necessidade deles, eles darão graças a Deus por aqueles que ministraram sobre eles, ou seja, para aqueles que abençoaram com essa ministração da contribuição. Deu para entender que até na contribuição é uma forma de cultuarmos a Deus. E como tem sido realmente o nosso culto a Deus através da nossa contribuição, né, irmãos? É bom a gente avaliar isso aqui. É válido observar que Paulo entende tal serviço como uma prova a qual os coríntios deveriam se submeter. A ministração ao serviço feito com o propósito de louvar a Deus também provaria a obediência da igreja ao pastoreio do apóstolo Paulo. Era como que eles estivessem dizendo: nós estamos firmes e nós consideramos que você é o nosso pastor e nós estamos aqui dispostos a obedecer a palavra que o Senhor trouxe para nós, e numa demonstração nós queremos sim ajudar os nossos irmãos necessitados. Tal obediência não tinha o propósito mesquinho de mostrar quem dá as ordens. De repente poderia ser, não, nós estamos fazendo porque Paulo deu ordem. Na verdade, a intenção de Paulo era que a confissão quanto ao Evangelho de Cristo fosse demonstrada pela liberalidade com que contribuiu para eles. Diante de um testemunho prático, todos os irmãos gentios e judeus glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão. Veja que culto maravilhoso, quando eu consigo entender a necessidade do outro lado, do meu irmão, e estou pronto, à luz da palavra de Deus, a estender a mão e ajudá-los. Forma uma corrente, e essa corrente são dadas muitas glórias a Deus, e aí está o verdadeiro culto também através da nossa doação, da nossa contribuição. Terceiro e último subtópico do comentário de hoje: retribui com afeto e oração. 2 Coríntios capítulo 9, verso 14. O escritor diz o seguinte: enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Os crentes judeus, eles olham agora para a igreja de Corinto como uma igreja que tem muita graça de Deus para transmitir para as pessoas. Que graça é essa, irmãos? Através da contribuição que eles mandaram para socorrer aqueles irmãos que estavam passando por grande necessidade. Paulo já nos mostrou que a comunhão entre os santos das diversas igrejas redunda em muitas graças a Deus no verso 12. Mas agora ele retorna ao tema quase didaticamente para reforçar a ideia de que partilhar significa fazer parte do reino. Partilhar é alguém que faz parte do reino de Deus. Ele explica que, em proporção muito maior,
ao que partilharam com a igreja da Judéia, os coríntios seriam também abençoados, pois enquanto contribuíram com os seus recursos financeiros, os irmãos lá da Judéia agora estão orando por eles, em favor deles, dizendo: Senhor, nós te agradecemos por tanta graça que o Senhor tem dado aos nossos irmãos da igreja de Corinto para nos ajudar. E nós te pedimos que continue essa graça sendo derramada sobre eles. Esse é o resultado que Paulo está mostrando, que quando um crente contribui com um coração liberal, por isso que Paulo lutava para que os crentes não fossem avarentos, contribuíssem com a avareza, porque se contribuíssem com a avareza, estariam fora desse retorno espiritual. Pois é, meus irmãos, aqui os crentes de Corinto agora estão, talvez não esperavam, mas eles estão grandemente recompensados, porque a oração dos santos lá na Judéia estão dizendo: Senhor, abençoa muito mais os nossos irmãos. Diz o escritor: porém não se trata apenas de uma troca de favores ou de conveniência. Não é uma ação social, mas nas quais pessoas são celebradas por seus ativismos. Trata-se de um culto onde Deus é adorado, pois dele provém a graça, a boa vontade e as boas obras. Na aplicação pessoal, diz o escritor o seguinte: devemos ter consciência de que tudo que temos pertence a Deus e deve ser partilhado com alegria, conforme Jesus ensinou. Querido colega, querido companheiro, querido pastor, querido amigo, para você, querido professor, professora, querido aluno, querida aluna, querido irmão, querida irmã, que me acompanhou até aqui, espero poder ter contribuído com você mais uma vez com esse comentário. E se Deus assim nos permitir, estaremos juntos no próximo com o mesmo lema da nossa igreja: sal da terra e luz do mundo, e sempre avançando pela fé.